Sabe quando a gente olha para um texto antigo e parece que é só uma lista de regras, de pode e não pode? Pois é, a porção da Torá desta semana, Kitetse, vem propor algo muito, mas muito mais profundo. É quase um guia para a elevação da nossa consciência. E a premissa é ousada. Nenhuma situação, por mais extrema que seja, justifica uma atitude puramente instintiva. Ok, vamos mergulhar nisso. No fundo, é como se a gente vivesse um conflito interno constante, né? De um lado, está lá a nossa natureza mais animalesca, aquela que é guiada pelo instinto, pelo impulso, pela reação pura. Do outro lado, existe o nosso potencial para uma consciência elevada, que funciona com base em propósito, em domínio próprio, em escolha consciente. O grande desafio da vida é justamente como fazer essa travessia de um lado para o outro. Então, como é que se faz essa transição? Bom, a proposta da Torá é que a gente não pode confiar só na nossa percepção do mundo, que é sempre subjetiva, limitada. Em vez disso, ela oferece um conjunto de limites. Mas calma, não são limites para aprender, e sim para transformar. É uma perspectiva divina desenhada para nos ajudar a ajustar nossa consciência e nos alinhar com um propósito maior. E isso não é só uma ideia abstrata, não. Para ser bem exato, essa porção da Torá contém 74 mandamentos. Mas a chave é não pensar neles como restrições. Pensa mais como se fossem 74 degraus de uma escada. Cada um deles nos ajuda a subir um pouco mais, em direção a uma compreensão maior, a um crescimento espiritual. Para a gente ver como isso funciona na prática, vamos pegar um dos cenários mais caóticos e carregados de instinto que dá para imaginar: a guerra. A lógica aqui é poderosa. Se esses princípios se aplicam até numa situação limite como essa, eles podem se aplicar em qualquer lugar. É aquela pergunta clássica, né? No amor e na guerra vale tudo? Pois bem, a resposta da Torá para isso é um sonoro e retumbante não. Mesmo no meio do caos da batalha, essa mentalidade do vale tudo é rejeitada. A Torá insiste que até os impulsos mais fortes precisam e devem ser canalizados. Agora, o que é realmente fascinante é o processo. Um soldado que deseja uma mulher cativa não pode simplesmente agir por impulso. Ele é obrigado a seguir um procedimento superestruturado. Ela raspa a cabeça, deixa as unhas cresceram, tira as vestes de cativeiro e passa um mês inteiro de luto. Cada passo desses foi desenhado para ser um freio, para desacelerar tudo e forçar a deliberação no lugar da pura reação. Então, o ponto crucial é este. A lei não está dando uma licença para o desejo desenfreado. Muito pelo contrário, ela está fornecendo um mecanismo para transformar uma emoção crua, poderosa, a paixão, num processo pensado, humanizado. É sobre transformar o impulso numa escolha consciente. Agora vamos para um segundo caso, a lei do filho rebelde. E olha, à primeira vista parece uma punição chocantemente severa. Mas quando a gente olha mais de perto, a gente percebe que a lição muda completamente de foco. Sai da punição e vai para as causas, para as responsabilidades por trás. A lei só se aplica se uma lista de condições que são francamente impossíveis for cumprida. Pensa só nisso. Os pais precisam ter voz idêntica, aparência idêntica, altura idêntica. O filho tem que ter consumido uma quantidade exata de carne e vinho. E os pais não podem ter nenhuma deficiência física. O que está acontecendo aqui? E é aqui que os sábios do Talmud chegam a uma conclusão surpreendente. Já no século II, o rabino Shimon disse com todas as letras: essa lei é puramente teórica. As condições são tão impossíveis de acontecer que, na prática, essa lei nunca foi e nunca será aplicada. Então, se a lei nunca pode ser usada, para que ela existe? Porque o ponto aqui é genial. A verdadeira lição não é sobre punir a criança. É uma mensagem poderosíssima sobre a responsabilidade dos pais e sobre a importância gigantesca do ambiente que eles criam. A lei está sugerindo que a rebeldia não surge do nada. Ela é uma consequência direta das condições em que uma criança cresce. Bom, vamos sair agora dessas leis antigas e extremas para um princípio atemporal, super prático, como é que une toda essa filosofia? O princípio da precaução. O Talmud conta uma história sobre um muro que estava instável, meio caindo. Ele ficou de pé assim por 13 anos. E as pessoas, claro, se acostumaram a passar por ele, assumindo que era seguro. Afinal, nada de mal tinha acontecido até então. O perigo tinha se tornado normal. No entanto, dois sábios, Rav e Shamuel, se recusavam a aceitar esse risco. Mesmo que significasse dar uma volta, fazer um caminho mais longo, eles conscientemente evitavam passar perto do muro.
Eles não se deixaram levar pelo hábito nem pela conveniência. E a lição aqui é clara e muito poderosa. A verdadeira sabedoria não é só acumular conhecimento, mas ser vigilante. É avaliar os nossos caminhos e escolher ativamente um percurso mais seguro, em vez de simplesmente andar pela vida no piloto automático, guiado pelo que é mais fácil ou pelo costume. E esse princípio ecoa diretamente nas Escrituras, lá no livro de Ageu, com a ordem: considerai, pois, o vosso caminho. É um chamado à autoavaliação constante, a examinar para onde é que as nossas ações e os nossos hábitos estão de fato nos levando. E isso nos leva à nossa sessão final, que mostra como todas essas escolhas, as grandes e as pequenas, não são eventos isolados. Elas criam um embalo, elas vão construindo uma escada que nos leva numa direção muito específica. A própria Paraxá parece ilustrar essa espiral descendente. Os sábios conectam os pontos para a gente. Uma ação movida pelo desejo, como casar com a cativa, pode levar a um lar com conflito entre esposas, que por sua vez cria o ambiente perfeito para gerar um filho rebelde. Uma má escolha puxa a outra. Mas, e essa é a melhor parte, o oposto também é verdade. O texto mostra como uma boa ação leva a outra, num círculo virtuoso. Cumprir a mitzvah de cuidar de um ninho de pássaro leva à recompensa de uma casa. Isso cria a oportunidade de cumprir a mitzvah de construir uma cerca de segurança, o que leva a mais bênçãos e mais oportunidades para fazer o bem. É uma escada ascendente. E no fundo a ideia central é essa. O nosso caráter, o nosso destino, não são acidentes. Eles são construídos ativamente. Uma escolha de cada vez, um degrau de cada vez. Cada ação, não importa quão pequena, ou nos eleva, ou nos puxa para baixo. E assim, este olhar sobre o texto nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Se cada escolha que a gente faz é um degrau numa escada, fica a pergunta no ar: para onde a escada de cada um está levando?